não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então é isso que eu estou dizendo. Isso é uma coisa muito, muito importante, né, para você entender qual é a sua situação real no mundo. Não. Então, todos nós sabemos disso e nós levamos isso em conta, embora não com a frequência com que deveríamos fazer, né? Mas não, como nós sabemos isso? Qualquer pessoa a quem eu diga isso, por exemplo, a sua linha de herança genética é contínua. Você imediatamente entende que eu tenho razão. Não houve saltos. É uma linha perfeitamente contínua, da qual eu consigo conceber, conhecer concretamente apenas uns pedacinhos, mas eu tenho certeza absoluta daquela continuidade. Assim como eu tenho certeza absoluta de que atrás de mim tem alguma coisa quando eu estou olhando para frente. E eu sei que eu jamais serei traído nessa expectativa. Não é isso? Agora, por exemplo, quando você acompanha, existe um gênero literário que é muito interessante, que são os seus romances de família, como por exemplo Buddenbrook, do Thomas Mann, né? Ou no Brasil O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Né? Igual, também a Coroa de Areia, do Josué Montello, né? Tem um outro romance do Josué Montello, eu esqueci o título, que é a história de uma família de escravos, desde que chegou o primeiro no Brasil até o último, né, que já não era mais escravo, era um professor, né, já no século XX. Quer dizer, mas quantas gerações ele pegou? 4, 5? O que é isso em face da história genética total? Nada. E, no entanto, nós lendo esse livro, nós temos uma impressão, vamos dizer, de um recuo histórico formidável. E nós percebemos que o conhecimento dessa história dos antepassados ilumina tanto a nossa vida. Sobretudo quando você vê aquilo que dizia o Zonde, que você está repetindo esquemas de vida que foram dos seus antepassados. Ele diz que em cada alma humana existe uma galeria imensa de personagens antigos, cada um deles exigindo voltar à vida através de você. Então, seu bisavô, sua tataravó. Estou dizendo, você vai ser eu. Você vai ver a minha vida. E não a sua. Então, isso está presente dentro de cada um de nós. Essa pressão da carga genética que nos impele a uma ou outra conduta e que, como bem mostrou Zonde, em cada indivíduo forma uma constelação de impulsos que são aqueles que vão acompanhá-lo durante toda a vida e que vão mostrar então o repertório de possibilidades que ele tem. Ele pode jogar com estes elementos, porque são os que ele tem, ele não tem outros. Então, com um esforço de abstração monstruoso, Zonde conseguiu, vamos dizer, reduzir esses impulsos fundamentais a 8.
Mas você imagina a combinação de 8 fatores, quer dizer, com várias gradações quantitativas diferentes, né, a enorme variedade de combinações que pode sair daí. Né? Então, o conhecimento que nós temos disso é, no máximo, vamos dizer, esquemático. Mas nós sabemos que as influências estão todas lá. Não sabemos de onde elas saíram precisamente. Por exemplo, por que uma criança prefere ficar brincando sozinha com seus bonequinhos, né, enquanto outra quer sair, encontrar outras crianças, brincar fora, etc, etc. Porque uma criança tem um tônus vital mais alegre, tá certo? E outra é mais tristonha, mais melancólica. Tudo isso vem pronto, gente. Isso é carga genética. E daí nós dizemos, eu sou assim. Né? Você se identifica com esses impulsos, com esses sentimentos, como se fossem os seus. Mas eles não são seus ainda. Né? Serão seus a hora que você, vamos dizer, tiver um eu formado. E a formação desse eu depende de um arranjo que você vai fazer entre os seus vários impulsos, alguns dos quais podem ser contraditórios entre si, de modo que você não pode atender os dois ao mesmo tempo, e você vai ter que fazer um arranjo. Ou você elimina um, sobrepõe um ao outro, ou você faz uma combinação, ou você faz uma coisa durante um tempo, a outra durante outro tempo. Quer dizer, todo esse arranjo é que vai compor a figura da sua personalidade e vai dar ao seu eu um formato reconhecível. De tal modo que você saberá o que é natural para você e o que não é. E quando forçado pela circunstância a agir de uma maneira que não lhe é própria, você sabe que você está fora do seu elemento. Não é isso? Por exemplo, uma escolha de trabalho. Você quer trabalhar nisso aqui, mas seu pai quer que você trabalhe na outra coisa. Por que você sabe que esta outra coisa não lhe serve? Hã? Se o próprio pai está querendo que você faça isso, é porque, vamos dizer, há alguma relação com a herança genética. Isso tem. Só que dentro dos vários componentes genéticos da sua personalidade, não é isso que você escolheu. Ele pode estar presente dentro de você, tá certo? Mas não é aquele que você quer enfatizar, puxar para o primeiro plano. Tá certo? Ou seja, até a construção dessa coisa, que é a mais íntima nossa, que é o nosso eu, tá certo? Depende de uma história que nos é totalmente desconhecida. E depende de fatores que estão presentes em nós, mas que também não são desconhecidos. Agora, se isso é assim, vamos dizer, até na existência concreta do indivíduo humano, quanto que é alguém que tem uma continuidade física no tempo e no espaço, desde o momento da sua geração até o momento da sua morte, ele só vai se decompor na morte, né? Quanto mais não o será num negócio chamado cultura ou ciência, que não tem existência orgânica, que não tem unidade orgânica, que é resultado de ações, escolhas e empreendimentos feitos por 1001 sujeitos separados ao longo do tempo. Se você falar, por exemplo, vamos aqui estudar, sei lá, a evolução literária do país, né? É uma figura de linguagem. Porque entre a obra de um escritor e a de outro escritor não há continuidade alguma. Mesmo que o segundo, o escritor mais recente, decida imitar o anterior, ele não pode imitar 100%. E depois ele não vai imitar um só. Ele vai imitar outros que o primeiro dos imitados não conhecia. Por exemplo, no Brasil diz que existe uma linhagem de escritores que começa com o Manuel Antônio de Almeida, o autor da Memória do Sargento de Milícia, passa pelo Machado de Assis, depois vai por Leão Barreto, certo? Depois vai combinar no Marco Rebelo, que são os escritores do Rio de Janeiro, escritores da linhagem carioca, né? Unidos também por uma série de traços estilísticos comuns, tá certo? Porém,
Machado de Assis aprendeu só com Manuel Antônio de Almeida? Fala, claro que não, ele leu milhares de livros. Né? Ele aprendeu com autores que Manuel Antônio de Almeida não conhecia. Do mesmo modo, quando veio, né, Leão Barreto. Leão Barreto não leu só Machado de Assis, e não leu só os autores que Machado de Assis tinha lido, mas leu outros que Machado de Assis não conhecia e aprendeu com esses outros também. Então, o que se chama de continuidade ou evolução literária são apenas analogias entre fatores separados, fatores distintos, que aparecem num escritor, aparecem no outro. Quer dizer, há uma continuidade apenas analógica e muito parcial. Não é isso? O conjunto dos conhecimentos humanos é exatamente assim. Ele não tem uma unidade orgânica. Você pode discernir ali certas linhas de continuidade analógica, às vezes intencional, às vezes casual, tá certo? Mas nunca uma continuidade total. Uma cultura definitivamente não é um organismo. Né? Oswald Spengler usou a imagem, vamos dizer, do organismo para descrever uma história de uma cultura que nasce, cresce, floresce, definha e morre. Né? Mas é uma imagem. E a história da cultura só adquire esse perfil quando olhada a uma certa distância. Se olhar mais de perto, ela deixa de ter unidade. Não é isso? Mas de perto ou de longe, nós sabemos que a sua unidade é apenas analógica e parcial. É uma figura de linguagem. Tá certo? Do mesmo modo, a história de qualquer ciência também é assim. Então, quer dizer, nós estamos num mundo, né, mundo físico objetivo, composto de continuidades desconhecidas, e aquilo que chamamos de conhecimento desse mundo é uma série de descontinuidades quase caóticas. Estão percebendo esse contraste? Do mesmo modo que você tem certeza absoluta da sua continuidade pessoal ao longo do tempo, não é isso? Mas só tem conhecimento de fragmentos da sua própria história. Eu posso dizer que esta situação que eu estou descrevendo é a situação do ser humano na Terra desde o primeiro. Tá certo? Então, quer dizer, note bem, quando o Fourastier fala da ciência da ignorância, ele está dando a isso uma significação, uma amplitude bem menor do que a que eu estou dando. Quer dizer, eu simplesmente peguei dele a ideia da ciência da ignorância e estou trabalhando a meu próprio modo. Né? Então, quer dizer, esse problema da continuidade do real e da descontinuidade dos nossos pensamentos e conhecimentos foi tratado de muitas maneiras pelos filósofos. Tá certo? Vamos dizer, mas aqui, pela primeira vez, alguém está transformando isso numa prática educacional. E a prática educacional consiste essa prática educacional consiste em qualquer que seja o assunto que você está estudando ou tentando entender, você tentar compor imaginariamente a estrutura, vamos dizer, dos lugares vazios que tem no seu conhecimento do assunto. Primeiro, aquilo que você jamais poderá saber, com o qual você vai ter que contar para poder entender aquilo que você está tentando entender. Né? E segundo, aquilo que você pode conhecer, mas que é muito difícil de conhecer. E, em terceiro, aquilo que você pode conhecer, que não é tão difícil de conhecer, mas que você ainda não conhece e que você precisa investigar. Esta
Esse tipo de prática, vamos dizer, dará para você um senso de consistência do seu conhecimento. Porque é em face da ignorância que o conhecimento significa alguma coisa. Quer dizer, o recorte que você está fazendo, ele se desenha de maneira muito mais nítida quando confrontado não com um círculo de desatenção em torno, mas com uma consciência do círculo inteiro da ignorância dentro do qual você está recortando aquele pedacinho de conhecimento. Então, por exemplo, você pode fazer essa prática com a história da sua família. Faça a lista dos personagens de cuja história você sabe algo. Veja os lances importantes da vida dele que devem ter acontecido, mas que você não sabe. Eu, por exemplo, tenho um parente remoto que morreu num acidente com arma de fogo. Até hoje ninguém sabe, isso faz várias gerações, até hoje ninguém sabe se foi um acidente ou se foi um suicídio. Não dá para saber. Quer dizer, aconteceu o acidente ou ele deixou que acontecesse. Veja que coisa importante na história familiar. Eu não conheço nenhum outro caso de suicídio na minha família, mas ter um... É importante saber se houve ou se não houve. Não dá para saber. Isso não faz tantas gerações assim, faz 3 ou 4. Então, isso não é um assunto remoto, é um assunto que, vamos dizer, me é próximo. Afinal de contas, 3 ou 4 gerações, então a carga hereditária do cidadão está ali em mim, de alguma maneira. Né? Ou quando você vai estudar qualquer assunto, tenta imaginar as lacunas possíveis. E daí você vai ver que aquele recortezinho que você fez é realmente uma coisa preciosa, porque é uma zona de segurança num mar de dúvidas. Quando nós prestamos atenção exclusivamente no conhecimento e deixamos o círculo de ignorância pairar em torno de nós apenas, vamos dizer, como uma zona indigna de atenção, o conhecimento perde significação. Então, nenhum conhecimento só pode ser comparado com outro, tá certo? Mas ele não tem um perfil definido, porque esse perfil está no limite entre o que você sabe e o que você não sabe, entre conhecimento e ignorância. Não é isso? Com base nisso, você pode depois fazer outras especulações, não sobre o seu círculo de ignorância pessoal, mas sobre o círculo de ignorância de uma determinada ciência. Quais são os fatores importantes para o desenvolvimento daquela ciência que ela ignora completamente e que ela jamais poderá ter acesso àquilo? Então, por exemplo, todos nós sabemos que as ciências de uns séculos para cá, elas decidiram investigar somente aqueles fatores que lhe parecem materiais. Mas nenhuma delas sabe nos dizer onde termina a matéria e onde começa a não matéria. Os limites da matéria vêm recuando. Quando foi no fim do século XIX, um químico e historiador chamado Marcelin Berthelot, ele disse, olha, aqui a ciência natural já sabe praticamente tudo. Para o século vindouro, só falta agora a gente calcular algumas decimais para a gente ter, vamos dizer, a exatidão. O sujeito acabou de dizer isso, daí apareceu a teoria da relatividade, apareceu a teoria quântica, apareceu o indeterminismo, melou tudo. E hoje já tem até um negócio chamado teoria do caos. Ou seja, hoje, por exemplo, nós somos capazes de descrever matematicamente
fenômenos de uma complexidade imensa, que pareceriam caóticos em outras épocas, né? E hoje nós sabemos que não são caóticos e nós podemos descrevê-los e até mapeá-los. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, aquelas bases que pareciam ser as mais simples do conhecimento da matéria se tornaram mais complexas do que qualquer outra coisa. Hoje em dia, meu filho, é mais fácil você prever, por exemplo, né, o que vai acontecer na Bolsa de Valores do que você saber para onde vai uma determinada partícula subatômica, umazinha. Então, aquilo que parecia complexo e inabarcável se tornou descritível, cognoscível, entrou no campo da racionalidade. Aquilo que parecia mais óbvio, de repente virou um mistério. Eu mencionei para vocês as 3 hipóteses que existem na teoria quântica. A hipótese de que todo conhecimento da física será apenas um cálculo de probabilidades e não dá para avançar além disso. A segunda hipótese de que existe um princípio de unidade, uma força causal unificante desconhecida. E a terceira de que existem várias forças causais inconexas umas com as outras, ou seja, existem vários universos ao mesmo tempo. Olha, mas é uma situação absolutamente desesperadora. Porque dizer que existem essas 3 hipóteses é a mesma coisa que dizer, olha, não estamos entendendo absolutamente nada. Não é isto? Ora, no entanto, existe, por outro lado, existe uma autoridade pública das ciências. Essa autoridade consiste em que ela, tendo limitado o seu campo de estudo, quer dizer, aos processos que são mais obviamente descritíveis e matematizáveis, ela não nega a existência de tudo mais, porém, com o acúmulo, né, de conclusões dessa observação matematizável, crescendo, e se proliferando em milhares de registros, tá certo? Esses registros se acumularam de tal modo, formando bibliotecas, arquivos, né, milhões de revistas científicas, né, a rede internacional de publicações científicas se acumularam de tal modo que isso criou em cima do universo existente uma segunda camada de universo, que é o universo dos conhecimentos científicos inacessíveis ou incompreensíveis, a qual se tornou tão complicado quanto o universo físico real, que foi o ponto de partida das ciências físicas. Então, qual é o princípio de racionalidade subjacente a esse conjunto de conhecimentos e à existência dessa infinidade de registros? Qual é o verdadeiro padrão de organização da ciência como um todo? Ninguém sabe. Então, o mundo da ciência se tornou tão misterioso quanto o mundo físico. Então, nem mesmo quais são os princípios válidos do método científico nós temos certeza. Se você, nas escolas, né, ensina assim, você delimita um conjunto de dados, você reúne os dados, né, faz uma hipótese, faz uma experimentação e está tudo resolvido. Isso é absolutamente ridículo. Isso nunca acontece. Né? Isso é como a criança de ginásio imagina a ciência. Né? Se a coisa fosse assim tão simples, né, não haveria diferença entre o ensino da ciência no ginásio e a prática da ciência. Né? Por outro lado, o fato de que o método científico, tal como ele foi se formando, mais ou menos desde Bacon e Galileu, né, até Karl Popper, ele foi restringindo cada vez mais não só o seu campo de investigação, mas o seu próprio nível de certeza. Ao ponto de que, quando chega Popper, já não se pode mais falar de uma verdade científica comprovada. Existe apenas o quê? O estado atual das investigações, o qual mudará, né, no instante seguinte. Tá certo? Ora,
Por outro lado, o crescimento desses registros... Tá? Peraí, se você ficar bem atrás da câmera, você atrapalha meu cérebro. Melhorou. A câmera é como se fosse uma pessoa, tem aqui a classe, né? Daí tem os outros que estão aqui em volta. Então, o crescimento do volume de registros científicos, tornando-se uma totalidade inabarcável, até mesmo para os maiores cérebros da humanidade. Tá certo? Ele não só criou um conjunto que é tão complexo quanto o da natureza que ele estudava, mas ele encobriu essa natureza. De modo que hoje, o que nós estudamos não é mais a natureza física que os primeiros cientistas na Grécia ou ainda na Renascença estudavam. É a natureza tal como a ciência a descreve. Então houve aí um recorte. Quer dizer que a experiência direta da natureza, né, aquela natureza na qual vocês acreditam que vivem, né, por exemplo, agora estou vendo aqui a janela, a neve, as árvores, etc, etc. Não é mais essa que você pode estudar. Você só pode estudá-la sob os ângulos que já foram mais ou menos recortados, definidos e sistematizados pela ciência. Então a ciência tem um mundo próprio, que é o mundo que ela investiga, e que não coincide com o mundo onde as pessoas vivem. Então, não há nenhum jeito de você partir das suas impressões sensíveis e construir, a partir disso, uma investigação científica. Você vai ter que usar, você pode usar suas impressões sensíveis, mas elas terão que ser mediatizadas por todas as distinções e seleções já operadas por tal ou qual ciência ao longo da sua história. Então, quer dizer, como existe o mundo da experiência e existe o mundo da ciência, claro que os cientistas se ocupam cada vez mais do mundo das ciências. E ao restante não tem importância para a prática científica. Não tendo importância para a prática científica, a ciência não pode negar que aquilo que não faz parte do seu círculo de conhecimento exista. Tá certo? Mas pode não prestar atenção naquilo. E o hábito de não prestar atenção pode se tornar uma obrigação de não prestar atenção. E a obrigação de não prestar atenção pode se tornar uma negação de existência. Ou seja, a nossa ciência não investiga tais ou quais coisas. Esse é o primeiro passo. É a limitação da ciência. Segundo passo. Essas coisas das quais nós não nos ocupamos, não há conhecimentos cientificamente válidos sobre elas. Terceiro passo, não vale a pena pensar nessas coisas. Quarto passo, essas coisas não existem. Não é isso? Às vezes o trajeto de uma coisa a outra é tão rápido que uma ciência mal acabou de surgir, ela já determina que aquilo que está fora do seu âmbito de conhecimento não existe. Como, por exemplo, a antropologia, que ela não se preocupa de saber, por exemplo, se uma cultura é melhor ou pior do que a outra. Ela se preocupa em descrever a cultura, explicar o seu princípio de integração, o seu funcionamento, etc, etc. Ver, eventualmente, os processos de intercâmbio que houve entre uma e outra, observar certas constantes estruturais que aparecem em várias culturas, etc, etc, etc. Então, quer dizer que as diferenças de valor entre as várias culturas não fazem parte da ciência antropológica. A antropologia, como ciência, no sentido moderno, surge no século XIX. E quando chegou no começo do século XX, já os antropólogos afirmaram que essas diferenças de valor não existem. E que você falar de diferenças culturais é uma forma de racismo ou discriminação. Porém, quando afirmam isso, nos criam algumas situações muito estranhas.
Por exemplo, você não pode falar mal da cultura asteca porque ela fazia sacrifícios humanos, tá certo? Porque seria uma forma de racismo, tá certo? Mas por que você não poderia aplicar o mesmo raciocínio à cultura nazista, que achava que matar judeus era altamente favorável à saúde? Se um pode matar, por que o outro também não pode matar? Quer dizer que a proclamação, vamos dizer, da igualdade das culturas não é séria. Vai, fechou aqui. Sumiu. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.